Este é o podcast do Bruxas em Dublin. Somos um grupo de bruxas que moram em Dublin, na Irlanda. Nossa busca é viver uma vida mais feliz, com autoconhecimento e crescimento pessoal pela prática de magia. Com essa série de podcasts, queremos convidar você a dividir com a gente a experiência de estudar, praticar e viver a magia no dia a dia. Vem pra magia! Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que afeta ou já afetou todas as pessoas em algum momento da vida, seja você bruxa ou não, o vampirismo energético. Nós também vamos dar várias dicas de como se proteger e vai até ter receita de spray para carregar na bolsa e ajudar numa emergência mágica. Eu sou a bruxa Asgard. Eu sou a bruxa Lua. Eu sou a bruxa Ágata. E hoje, para falar deste tema tão interessante, nós temos de volta um convidado especial, que é bruxo eclético solitário e pratica magia há 20 anos. Seja bem-vindo mais uma vez, Lucas Godoy. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Gente, para quem não conhece, o Lucas é ator também, então tem, né? E hoje a Lu é minoria aqui, porque são 3 atores. Hoje a gente eu vou tentar falar com a velhinha lá da última fileira, tá bom? Tá melhor assim? A velhinha tá ouvindo? Nossa, agora deu até uma estouradinha. Tá vendo? Bom. Tá, mas aí vocês vão ter que falar com que voz que eu tenho que falar. Eu tenho que falar com voz de ator mesmo, aqueles, né, que tem canastrão, né, Chico Coco da vida, ou vocês querem uma coisa mais, sei lá... Para vocês que estão ouvindo a gente, achamos uma boa ideia falar deste tema do ponto de vista de alguém que convive bastante com isso, do vampirismo energético. E o Lucas tem bastante história para contar de como isso funciona, não é, Lucas? Olha, bastante. Acho que todo mundo tem alguma história para contar, né? Assim, mas nós, como a gente que trabalha com bruxaria, a gente está bem mais acostumados a trabalhar com esse lance de energia, né? De pessoas tentando sugar nossa energia, de como a gente manipula a energia nossa e até mesmo de outras pessoas, quando essa pessoa permite isso, né? Então, é mais ou menos por aí, assim. Mas aí, vampiros energéticos, que também são conhecidos como vampiros psíquicos. Esse é outro nome que se usa bastante. Inclusive, no inglês, o termo usado a tradução seria vampiro psíquico. Um vampiro energético, um vampiro psíquico, nada mais é do que uma pessoa que, assim, a forma mais conhecida é uma pessoa que drena ou suga a energia vital de outras pessoas. O que isso quer dizer? Não é que a pessoa vai chegar lá e ela vai drenar toda a sua energia vital, igual aquele personagem do Mortal Kombat. Gente, se alguém já jogou Mortal Kombat com Shang Tsung, sabe o que eu tô falando? Tem uma hora que ele chega lá e ele suga a alma da pessoa. Não chega a ser nesse nível, mas é basicamente isso, né? A gente conhece vampiro energético como alguém que suga a energia vital de outras pessoas, e a visão que tem é bem negativa, mas aí eu já tô até adiantando um pouquinho a pauta, mas enfim, depois a gente vai falar de alguns aspectos que na verdade nem sempre essa ideia do você retirar a energia de alguém, ela pode ser vista, nem sempre ela é vista com um ponto de vista negativo. Existem situações onde isso pode talvez ser feito de uma forma até ética, digamos assim. Mas o que a gente mais conhece é o perfil daquelas pessoas que elas se comportam de uma forma que elas fazem a gente sentir pena delas o tempo todo. São aquelas pessoas que estão sempre precisando de ajuda o tempo todo, porque parece que elas não conseguem fazer nada sozinhas. São pessoas que às vezes chegam até a parecer que são inválidas, que elas não, né, precisa de ajuda de todo mundo para toda e qualquer coisa, porque ela não consegue levantar nada, fazer nada, mover nada, enfim. É muito comum a gente ouvir falar desse tipo de vampiro energético, mas existem outras características de perfil de vampiro energético, né? Por exemplo, pessoas que são muito carentes, pessoas que têm que têm problemas de saúde mental, pessoas que têm problemas emocionais, mas assim, eu não tô falando, gente, que, você que tá ouvindo a gente, presta atenção,
atenção, eu não tô falando que qualquer pessoa com problema emocional, qualquer pessoa com problema de saúde mental vai ser vampiro de energia. Não é isso. São aquelas pessoas que estão assim o tempo todo, e algumas dessas pessoas às vezes fazem isso de forma intencional, porque tem isso também, nem todo vampiro de energia é consciente de que está vampirizando alguém. E aí a gente tem também a categoria das pessoas que criam encrenca ou causam desarmonia o tempo todo. É uma pessoa que, assim, onde a pessoa tá no rolê, ela tá sempre criando discórdia, tá sempre dando briga, tá sempre reclamando das coisas, não para de reclamar nunca. E também tem o perfil de pessoas que são narcisistas, aquelas pessoas bem atraentes, que tem um charme meio magnético, mas assim, meio que no mau sentido. Elas são super sedutoras e são manipuladoras e são super narcisistas. Esse é um outro tipo de vampiro de energia também. E aí, isso tudo acaba caindo, né? Que são pessoas manipulando a força vital de outras pessoas para alcançar um resultado que elas querem, alguma coisa que elas querem. E pode até chegar ao nível dessas pessoas plantarem informações na mente de outras pessoas para manipular outras pessoas e conseguir algo. Isso me lembrou muito de que várias ferramentas na mão de outras pessoas podem ser perigosas, como por exemplo o PNL, que é a programação neurolinguística. Quando eu tava lendo as coisas pra gente fazer aqui o programa, eu pensei muito nisso, de como um vampiro energético armado de PNL deve fazer um estrago bonito na vida de alguém, porque a partir do momento que você manipula, você sabe as técnicas de programação neurolinguística pra acessar uma pessoa, deixá-la vulnerável, plantar uma ideia na cabeça dela, olha, perigoso, hein? Mas aí, o que vocês acham? O que você tem pra dizer sobre isso, Lucas? Olha, eu acho que é bem por aí o que você estava apontando, né? Geralmente, os vampiros energéticos, eles sentem a necessidade de sugar algum tipo de energia de outras pessoas ou até mesmo de outros seres vivos, né? E para conseguir isso, eles às vezes usam inconscientemente ou conscientemente de alguns artifícios, como todos esses que você citou, né? De causar mal-estar no ambiente de trabalho, se vitimizar o tempo todo. Tem aquele também que é o famoso puxa-saco, que é o vampiro puxa-saco, que é aquele que vai te adular, até o seu ego ficar inflado e ele poder sugar um pouco essa energia de ter o ego inflado. Geralmente são pessoas que estão com um certo desequilíbrio energético, que elas sentem uma certa falta de determinada energia, não necessariamente a energia vital que rege o mundo e tudo mais. Então ela provoca isso em você para ela meio que auto-nutrir dessa energia que ela é incapaz de conseguir criar nela mesma, entendeu? Seja felicidade, seja até mesmo melancolia, tristeza, raiva. Às vezes a pessoa, ela tem uma certa raiva interna, ela não sabe externalizar isso, então a forma que ela consegue de alimentar a raiva dela ou de extrapolar a raiva dela é fazer com que a outra pessoa fique com muita raiva, entendeu? Se vocês estiverem ficando zonza porque eu mexo muito a mão, vocês falam, né? Eu tento amarrar aqui na cadeira. Enfim, e a gente tem que lembrar também que essa forma de sequestro de energia, né, de se nutrir energeticamente de outras fontes além das nossas próprias, também existe não só de um ser humano para o outro ser humano, como de qualquer coisa que tenha energia, né? Então pode ser um outro ser vivo, pode ser até um ser desencarnado, entendeu? Ou alguma divindade, enfim, e por aí vai. Eu acho que é mais ou menos por aí. É interessante você falar isso da raiva, fazer a pessoa sentir raiva, se comportar na raiva, ou a pessoa ficar triste, ou algum outro tipo de comportamento que não seja necessariamente visto como positivo, porque acontece isso também. Não é só se alimentar de um tipo de energia. Às vezes o vampiro energético ele tem o objetivo específico de se alimentar daquela qualidade de energia, como se fosse assim, sei lá,
lá, energia sabor X, sabor B, sabor A, e aí eu vou lá e crio, eu não, né, o vampiro de energia, vai lá e cria a situação pra pessoa liberar aquele tipo de energia, e é maluco, porque se a gente pensar que, né, às vezes, dependendo de alguns tipos de energia, às vezes elas vêm com mais intensidade, com uma rapidez maior, então é como se você tivesse uma explosão de alguma coisa, uma concentração maior de energia, então tudo tática da pessoa pegar aquilo e usar, tô precisando de uma energia de raiva aqui pra fazer alguma coisa, eu vou lá e faço a pessoa passar raiva. Ou às vezes mesmo, igual você falou, né, aquela ideia de a gente se atrair por vibração, e aí a gente alterar nossa vibração pra chegar na vibração de outros seres ou de outras coisas, e aí você, né, ali você encaixa na mesma vibração, o vampiro encaixa na mesma vibração pra também ficar mais fácil de entrar no campo e dominar a pessoa. Sim, é bem por aí. Eu ouso dizer que muitas das pessoas, assim, tipo assim, a gente vai entrar em vários exemplos, né, de relacionamentos, assim, tóxicos, né, que são ditos hoje, né, de relacionamentos tóxicos, que nada mais são do que uma forma de vampirizar uma ou outra pessoa, né, mas eu tenho vários amigos, assim, que, por exemplo, não consegue ficar um mês sem estar namorando, entendeu? Que parece que sente um vazio na vida da pessoa, na vida dele ou dela, enfim, se ela não tiver com outra pessoa, parece que ela não consegue viver por ela só. Ela tem que estar sempre junto com outra pessoa, sempre tem que estar num relacionamento, não importa se esse relacionamento é bom ou é ruim, entendeu? Ela tem que estar namorando. Então é um outro tipo de vampirismo. E outra, a gente tem que lembrar que todos nós temos a capacidade de ser, né, vampiros e de sermos vampirizados também. Faz parte muito dessa relação energética que a gente tem. Todo mundo se alimenta um pouco de energia, todo mundo se alimenta de energias. Às vezes a gente consegue ou fontes mais saudáveis, né, digamos assim, uma fonte mais vegana, energeticamente falando. Energia, tô achando engraçado isso, mas tem tudo a ver. Né? Às vezes a gente consegue, sei lá, uma energia de um tofu, às vezes a gente vai ter que ir lá no bifinho, que é o... Basicamente, a gente vive numa constante troca de energia. Toda vez que a gente interage, não importa com quem, né? Se for uma pessoa, se for com um animalzinho de estimação, como um cachorrinho, um gatinho, a gente tá sempre trocando energia o tempo todo. E, assim, existem vários tipos de troca de energia, né? Existe aquela energia que tu vai trocar um pouquinho, a pessoa vai, com quem tu falou, vai ser com o mesmo tanto de energia tua que, tipo, tu também tem dela. Então, isso daí é uma coisa mais, assim, harmoniosa, né? Mais equilibrada, digamos assim. Só que daí, o que vai acontecer é que, às vezes, pode ser que tu pegue um pouquinho mais de energia do que aquela pessoa com quem tu falou, ela saia com um pouquinho menos de energia do que ela, né, entrou aí nessa interação. E eu acho que isso é meio que normal e comum e tal. Só que o que acontece eu acho que o que caracteriza mesmo esse vampirismo energético que a gente tá falando é quando essa troca não é nada equilibrada e nada harmoniosa, né? Sempre vai ter ali uma pessoa que vai sugar muito mais energia da outra, e daí quando essa outra pessoa vai se dar conta, do nada ela tá, tipo, muito cansada, com a energia completamente drenada, enfim, ela vai ficar perguntando, mas por que eu tô tão cansada desse jeito? Não tem dias que às vezes isso acontece com a gente, que a gente tem a nossa rotina super normal e tudo, só que daí numa hora a gente chega em casa e a gente fala, caramba, não sei o que eu tô sentindo agora, que tipo de energia minha que foi embora de uma vez só, assim, pra eu estar me sentindo tão mal. Eu acho que isso daí é um exemplo bem bom de quando isso pode ter acontecido, sabe? Mas eu também sei que nem sempre isso, né, a gente tá aqui caracterizando várias pessoas que usam disso como uma ferramenta para se nutrir energeticamente, mas às vezes eu acho que tem gente que faz isso e, por exemplo, nem nunca ouviu falar em bruxaria, nem nunca ouviu falar, nunca pesquisou muito sobre manipulação energética, né? E acaba fazendo isso de forma inconsciente, sabe? E daí isso vai caracterizar mesmo essas pessoas que, por exemplo, são ou mais carentes, ou, enfim, ou estão sempre se vitimizando e etc. Eu acho que é um exemplo bem bom, assim. Eu acho que pega mais essa última
essa última galera aí que você falou, das pessoas que são vitimistas, né? Que tem aquele negócio da pessoa se vitimizar. Ai, por que que comigo não é assim? Ai, por que que comigo sempre acontece desse jeito? E aí, tipo, tem aquele negócio do você querer pra você uma vida que não é sua. Também tem isso. Tipo, você começa a, né? Por exemplo, tem um coleguinha A, o coleguinha B. Aí o coleguinha A vive a vida dele do jeito dele. Só que o coleguinha B acha que tudo que acontece na vida dele é uma merda, que ele é um azarado, que não sei o quê. E ele começa a ver que o coleguinha B tá lá feliz e contente com a vidinha que ele tem, porque a vida que ele tem, ele está lá de boas. Tipo, nada demais. Só que porque o coleguinha A tá lá, né, vivendo a vidinha, o B fica, mas por que que comigo não é assim? Por que que comigo eu não posso ser feliz assim? E aí começa a aumentar, tipo, enfim, gente, é uma viagem muito da grande, na verdade. Aí começa aquela coisa de inveja em cima da gente, daí começa aquela coisa de olho gordo, daí começa aquela coisa que... A famosa inveja, é isso mesmo. Várias vezes, né? Quando a gente fala sobre energia. Voltando ao que vocês estão falando de inveja, é o que a gente chama dos famosos seca-pimenteira, né? Aquela pessoa que chega assim, nossa, que cabelo lindo, né? Filha, tipo, o que tem de pessoa que faz isso comigo, aí eu já olho na cara da pessoa e falo assim, ai, obrigado, agora chegar em casa eu vou passar um sal grosso básico, né? Porque vai começar a cair tudo do seu olho gordo. Você fala isso mesmo? Eu falo num tom de brincadeira, claro, assim, né? Mas algumas vezes é verdade. Mas voltando ao assunto de se é intencional, se não é intencional. Se não existe nenhum estudo científico que possa dizer isso, né? Percentual, tal, mas que a gente tem mania de falar 90% ou 99%. Ninguém mediu isso, tá, gente? Eu só tô... aquela velha história de tentar exemplificar. A maioria das vezes, a pessoa realmente não sabe que tá precisando daquela energia, entendeu? Sabe quando você acorda de manhã e tá com vontade de comer uma coxinha, mas aquelas coxinhas que na hora que você morde escorre o óleo de fritura da sua boca, entendeu? Você não sabe por que você quer, entendeu? É meio que inconsciente. Muitas vezes, isso se dá muito quando o nosso corpo está sentindo falta de gordura, porque a gente tende a achar que a ingestão de ácidos graxos, né, da gordura, de óleos, né, sejam vegetais, enfim, que elas são só ruins. Não, mas o nosso corpo precisa de óleo também. Então a gente precisa ter uma certa ingestão disso. Então muitas vezes a gente tá naquela dieta nossa do dia a dia, tal, começa a faltar ou um pouco mais de cálcio, ou um pouco mais de sódio, ou, enfim, qualquer um desses elementos, e o nosso corpo inconscientemente lembra você de uma comida que é aquilo, entendeu? E ele faz você pensar naquela, vou voltar para a metáfora da coxinha, aquela coxinha frita naquele óleo que faz 500 anos que tá lá fritando coxinha, porque o segredo da coxinha é ser frita no óleo de 500 anos, entendeu? Senão não dá certo. Não fica tão boa assim, né? É o tempero especial. Não fica tão bom. Sim, é o tempero especial, né? A salmonela do dia, né? Tem que estar lá. Enfim. Então, a gente não entende, a gente não faz isso de propósito. Tipo assim, ok, estou com vontade de comer coxinha porque tá faltando alguma coisa. Não, é uma coisa assim que acontece. Então, a frase que eu dei falar, a grande maioria. Se é a maioria acabou, né? Não precisa falar grande. Enfim, a maioria das pessoas, elas não sabem que elas estão vampirizando as outras pessoas, entendeu? Elas ficam tão imersas no sentimento delas, tal, elas simplesmente se sentem bem de estar perto do coleguinha X, ou de falar, ou de reclamar da vida com o coleguinha, ou de, sei lá, aquela famosa frase, ai, só você pra me fazer rir, entendeu? Então, tipo assim, agora a gente é palhaço, né? A gente é obrigado a fazer todo mundo rir. Então, é mais ou menos isso. É esse tipo de pessoa que, inconscientemente, ela vai procurar uma pessoa que tem um nível de energia que ela tá sentindo falta, entendeu? Seja para ficar um pouquinho mais de bem com a vida, seja
que for para ligar o foda-se, entendeu? A gente vai ser desmonetarizado por isso? Não, né? Então tá bom. Seja que é pra apertar o botãozinho do exploda-se. Então, é meio que assim, inconsciente, né? A pessoa sente falta dessa energia, ela não sabe por quê, mas ela, aliás, ela não percebe que ela tá sentindo falta de energia, ela percebe que ela tá sentindo falta de alguém que tem aquela energia, entendeu? Ela, nossa, tanto tempo que eu não falo com fulano, me sinto tão bem quando eu falo com fulano, entendeu? E aí vai conversar com aquela pessoa. Aí, ó, pra você que tá ouvindo a gente, para pensar um pouquinho. Será que tem algum amigo ou amiga sua que, assim, dá uma sumida, aí de vez em quando aparece, aí depois aparece, passa um tempo aí com você? Bom, agora não é pra estar ninguém passando tempo com ninguém, porque pandemia, né? Por favor, né? Imagina-se que, né, não... Quando você estiver ouvindo essa gravação... Bom, depende de como você estiver ouvindo essa gravação. Talvez você esteja ouvindo essa gravação, a pandemia já acabou, então espero que sim. Mas, né, a pessoa tá ali, passa tempo com você, e aí, né, depois que ela vai embora, você fica sentindo, sei lá, meio pra baixo, meio esgotada, ou meio, não sei, né? Ou pode ter sido o contrário, né, gente? Você tá meio pra baixo, e aí vai lá, bate um papo com aquela pessoa, não é só porque você contou seus problemas, mas esse nem contou seus problemas, você bateu um papo com aquela pessoa e voltou assim, revigorada pra casa, né? E não sabe nem onde é que veio. Olha aí. É bem isso. Para você que acompanha o nosso podcast ou está chegando agora, nós fazemos esse podcast com dedicação e muito carinho por essa grande família bruxa espalhada pelo mundo todo. Mas gravar um podcast com conteúdo legal, editar, promover e fazer todas as outras coisas envolvidas no processo tem um custo. Por isso que, para continuarmos com o podcast e tornar ele cada dia melhor, nós criamos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A partir de R$5, você pode mostrar a sua gratidão pelo nosso trabalho e, em troca, assistir às gravações ao vivo, fazer perguntas, ver os bastidores da gravação e ter acesso ao episódio do podcast antes dele ir ao ar. Você ainda recebe um link para participar do nosso grupo de Telegram, onde colocamos dicas e livros e outros materiais de estudo, onde você também pode trocar uma ideia com outras bruxas e bruxos. Quer ajudar a gente? Então vai lá no apoia.se/Bruxas em Dublin, que a gente vai ficar muito feliz de ter você por lá. Vem pra magia! Mas então, né, já que a gente tá falando, Lucas, você pode explicar pra gente como que é pra você, pessoalmente, lidar com o vampirismo energético? Porque eu lembro que uma vez a gente estava conversando e você disse que é uma coisa que faz parte de você, manipular as energias. E eu acho que é um ponto de vista interessante, porque, por mais que a gente pode falar um pouco melhor disso depois, ou a gente pode já falar agora também, que assim, quando você está fazendo isso consciente, você tem mais controle se você vai agir de uma forma ética ou não. Você pode falar um pouco mais pra gente de quando foi que você percebeu que isso fazia parte de você, que era natural seu? Bom, vamos lá. Primeiro que eu sempre percebi assim que eu tenho uma certa facilidade para atrair pessoas que gostam de, tipo assim, que confiam em mim muito do nada, entendeu? Pessoas que por exemplo, eu devo transmitir uma certa confiança para algumas pessoas, e essas pessoas se sentem na liberdade de contar todos os problemas, as mazelas da vida dela para mim, tipo, em 2 horas que eu conheci a pessoa. Nossa. E também eu sempre tive a fama de conseguir trabalhar com pessoas que ninguém consegue trabalhar, só que eu conseguia trabalhar, porque eu acabava virando amigo da pessoa, acabava entendendo os problemas da pessoa, enfim, e eu conseguia lidar com essa pessoa. Então, primeiro, eu percebi assim, que eu consigo, eu tenho um pouquinho a mania, eu tenho uma certa mania de tentar, de puxar algumas energias que eu acho que são necessárias para mim naquele momento. Só que eu não necessariamente miro uma pessoa, entendeu? Eu meio que miro o universo, a energia cósmica, enfim, né? A gente depois não vai entrar no lance da positividade tóxica também, né? Eu não acredito muito nesse lance de que a gente tem que ser good vibe,
tempo todo, sabe? Tipo, ai não, tudo vai dar certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, entendeu? Eu não acredito nisso, entendeu? Eu acho que isso não movimenta nada, isso não faz a vida da gente andar, entendeu? A gente tem os nossos altos e baixos, a gente tem que estar em equilíbrio. Nem muito acima, nem muito arriba, nem muito abaixo, nem muito al cabo. Enfim, né? Inventei isso agora. Então, eu comecei a perceber, principalmente quando eu comecei a ler tarô para as pessoas, entendeu? Porque uma das mecânicas do tarô, quando a gente lê tarô para pessoal, ou quando a gente lê a mão, é segurar na mão da pessoa. Então, quando a gente segura na mão da pessoa, a gente já começa a perceber a temperatura, se a mão é flexível, se ela não é flexível. Enfim, a partir daí a gente já começa a leitura só com a sensação da mão da pessoa. Só que ao mesmo tempo a gente vai pegando um pouco dessa energia da pessoa para a gente conseguir traçar uma situação energética da vida da pessoa naquele momento e quais são os possíveis de se desenrolarem a partir daquele nível energético que a pessoa está. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ai, fulano é vidente. Quando a gente fala vidente, é a pessoa que realmente consegue enxergar energia, enxergar pessoas desencarnadas e tal. Isso segundo o tio Allan Kardec, que ele meio que flerta, é meio que a nossa sombra, né, da bruxaria brasileira, né, que é o espiritismo, mas que ele tem umas explicações do jeito dele, a gente vai ter as nossas explicações que são muito próximas, mas divergem em alguns momentos. Então essa troca energética, essa capacidade de pegar um pouco a energia da outra pessoa para conseguir fazer a leitura, seja do tarô da mão, começou a me dar um estralo. Eu falei assim, eu acho que eu consigo puxar um pouco a energia dos outros, assim. E muitas vezes eu me deparei em situações que as pessoas vinham descarregar tudo em mim. Descarregava, assim, toda a energia negativa que a pessoa tinha, ela vinha, descarregava em mim, entendeu? Só que eu comecei a perceber que eu não ficava exaurido, eu não ficava cansado, entendeu? Eu puxava essa energia negativa das pessoas, conseguia meio que transformar isso em alguma coisa para mim, e eliminava. Eu ando muito descalço também. Eu consigo meio que transformar essa energia em algo positivo para mim, né? E eu tenho vários causos, né, que eu poderia citar, né? Um deles foi uma vez que eu e uma bruxa amiga minha que dava aula de dança do ventre, a gente trabalhava numa academia, na mesma academia, e eu dava aula de ginástica, de academia, já pensou, né? Eu gordinho desse jeito, todo contente lá, mas na época eu era magrelo, anfã. E a gente levou umas pedras, porque a gente percebeu que o ambiente estava muito pesado na sala, até porque eram mais de 40 alunos em cada horário, tal, então era muito entre e sai de pessoas lá, e a gente levou um olho de tigre, uma obsidiana, e não me lembro qual era a outra pedra no momento. A gente deixou num saquinho preto, bem escondidinho lá na sala, deixamos por uma semana. Beleza, deixamos lá. Na hora que a gente pegou essas pedras, nós que estamos acostumados a trabalhar com cristal, a gente sabe que o estado natural de uma pedra, de um cristal, ele é um cristal descarregado, neutro, ele vai estar brilhante, ele vai estar... o toque dele vai estar ligeiramente gelado, né, temperatura ambiente e tal. As pedras estavam fervendo, elas estavam muito, ou seja, elas puxaram muita energia negativa do ambiente, né? E aí eu peguei, coloquei na minha bolsa, falei, vou levar para casa, tal, né? O próximo ritual eu dou uma limpada neles, enfim. Só que eu esqueci na minha mochila. E a minha mochila ficava comigo o tempo todo. Imagina, professor de ginástica, mochila nas costas, é a casa. E era um bolsinho que ficava bem, sempre relando em mim. E passou um tempo. Aí que eu fui procurar alguma coisa na minha bolsa, aí eu abri, peguei as pedras, eu falei, ué, coisa estranha. Eu mostrei pra minha amiga, né, pra bruxa, pra minha amiga. Falei, lembra dessas pedras? Eu lembro, pega elas. Ela pegou, ela olhou pra mim e falou assim, ué, você descarregou as pedras? Você purificou as pedras? Eu falei, não, elas só ficaram comigo durante um certo período, entendeu? Ela falou assim, Lucas, você puxou todas as energias negativas que estavam nas pedras pra você, e você tá todo serelepe andando por aí, pra cima e pra baixo, entendeu? Aí eu falei, olha, mas menina, acho que foi. E uma outra vez também, isso quando eu era muito criança, a minha avó, ela benzia de quebranto, de velho, né? Mas enfim,
Minha avó, ela benzia de quebranto. E ela, um dia, e às vezes eu tava na sala e tal, aí ela virou pra mim uma vez e falou assim, Lucas, sai daqui. Eu falei, nossa, mas por que, vó? Ela falou, não adianta nada eu tirar o quebranto dessa pessoa e você puxar tudo pra você, enquanto eu tô tirando aqui. Porque depois eu vou ter que benzer você, vai ser 2 trabalhos. Eu falei, então tá bom. E foi mais ou menos assim que eu descobri essa vida. Mas e aí? Tu já veio de uma família mais ou menos bruxa? Sim. Isso é muito legal. Então, aí a gente entra em mais uma coisa. Eu tava olhando o livro da Michelle Bellinger, que é um livro que chama Psychic Vampire Codex. E é um livro onde ela explica várias coisas, ela também ensina algumas técnicas para as pessoas lidarem com o vampirismo de uma forma saudável, eu diria. Mas as pessoas que são vampiras de energia, ela também recomenda o livro para pessoas que querem trabalhar com energias em geral, mas que não são vampiros de energia. Ela traz uma questão que eu achei interessante, porque ela fala que tem um consenso de que as pessoas nascem vampiras de energia ou não. Então, segundo ela lá, segundo esse consenso entre um grupo grande de pessoas que são vampiros de energia, praticantes, pessoas nasce vampira de energia ou não. E aí ela diz que mesmo que se alguém que diz que não nasceu assim, aprendeu as técnicas e consegue fazer, na verdade deve ser alguém que está trabalhando uma habilidade que já tinha, estava adormecida e não sabia. Então ela quer dizer que não importa, você nasce vampiro de energia ou não, por mais que você ache que você não tem nada, você fez a técnica ali e conseguiu fazer, porque provavelmente você tinha e estava dormente e não sabia. O que vocês acham disso? Ladies first, please. Eu não sei. Eu acho que... Eu não sei se tem gente que nasce sem a capacidade de fazer isso. Tipo, não sei se eu concordo que, tipo, tem gente que nasce ou não vampiro de energia. Tipo, eu acho que eu acreditaria mais que, tipo, é tipo magia, sabe? Tu pode começar a praticar e, sei lá, entendeu? Desenvolver. Eu não sei. Isso, eu talvez. acho que é mais... o que me vem em mente é mais a coisa da mediunidade em si. Tipo, todo mundo nasce médium, mas você trabalha isso para desenvolver ou não, conscientemente, né? Tem gente que desenvolve isso de forma inconsciente também. Eu acho que esse negócio do vampirismo energético é a mesma coisa. Muita gente, é como a gente falou, né? Às vezes a pessoa não tem a noção de que ela tá sugando a sua energia, mas ela tá fazendo de forma inconsciente. Não porque ela tem ou desenvolveu esse dom, ela já tem dela, entendeu? Muitas vezes ela nem sabe o nome, não tem como classificar, mas acontece. Eu acho que é mais para esse lado, assim. Eu não acho que, sei lá, tem pessoas que não nascem sem isso, que nasçam sem isso, entendeu? É o que eu acho também. Era o que eu ia falar. Eu acho que isso é inerente a todos nós, porque nós somos seres, antes de sermos seres neste plano munidos de carne, nós somos seres energéticos. Exato. Entendeu? Então a gente tem a capacidade de absorver e de lançar energia desde quando a gente nasce. Porém, existem pessoas que aprendem a usar isso de uma forma realmente consciente, e existem pessoas que vão ficar no nível do como eu posso dizer, que vão fazer isso inconscientemente, mas sempre vão fazer, entendeu? As trocas energéticas sempre vão acontecer na vida da gente. Sim, é aquela história, tipo, de quando, por exemplo, você é criança e você tá assistindo um desenho animado, você acaba se envolvendo naquela história ali, e dependendo do que você tá assistindo, ou você vai se emocionar, ou você vai rir, você tá absorvendo aquela energia de uma forma e aquilo tá te afetando. E você vai demonstrar isso ou rindo, ou chorando, enfim. Ou no ambiente, não é só com relação a isso. Pode ser um ambiente, por exemplo, quando você tá, sei lá, você vê seus pais discutindo quando você é criança, você não vai ficar feliz, você vai ficar triste. Então não é só o ato, não é só o que você tá ouvindo, o que você tá vendo, mas é a energia que aquilo vai gerar na sua casa, naquele ambiente em que você vive, também vai te afetar. Muitas vezes você nem vê, né? A discussão aconteceu, mas você chega e você sente o clima pesado, aquele negócio, né? Assim, nossa, o clima tá tenso. É porque aquilo gerou uma energia que condensou e ficou ali no lugar, e você vai sentir. É a mesma coisa.
todos nós que eu digo assim, todas as pessoas que começam a trabalhar que começam a estudar um pouco da coisa mais esotérica, não precisa ser necessariamente a bruxaria, a gente sabe que todo ser vivo tem uma aura, e até mesmo seres não vivos acabam tendo uma aura, né? Até objetos acabam podendo ser, como pode dizer assim, imbuídos de uma aura, né? Então essa aura nada mais é do que uma energia, entendeu? Então todos nós já nascemos com uma aura, e tanto que muitas vezes a gente que medita um pouco mais, que desenvolve um pouco mais, muitas vezes a gente odeia quando alguém está atrás da gente numa fila, entendeu? Porque parece que a pessoa está invadindo o nosso espaço, a pessoa nem está tão perto, mas só por ela estar meio que atrás de você, a gente já não se sente muito bem, entendeu? Porque a aura dela já está tocando a sua, entende? E tem pessoas que conseguem, tipo, expandir a aura sem perceber e abraçar por exemplo, como a gente estava falando antes de começar aqui, né? A gente que trabalha na noite, a gente que é ator, entendeu? Que trabalha nos palcos da vida, a gente expande a nossa voz, a gente expande a nossa gesticulação e, por consequência, a gente acaba expandindo a nossa aura sem perceber para a plateia inteira. Então, quando a gente está num palco, a gente está numa situação de troca de energia muito sensível. É uma e a gente projeção consegue perceber. energética, né? Sim, a gente consegue perceber se o público tá gostando, se o público não tá gostando, entendeu? Se tá indo bem, se a noite foi legal, se a noite não foi legal, pela energia que a gente capta do público. E aí entende? Esse negócio da fila que tu falou era até antes da pandemia. Vocês lembram antes da pandemia? Né? Né? Há 84 anos. Pensamento pra tu não ficar muito feliz, né? Com alguém atrás de ti. Olha, mas pegando esse gancho, gente, parem pra pensar, né? Aqui eu, a Agatha e o Lucas, nós três somos atores de teatro. Ah, não, a Agatha é atriz de cinema e TV, gente, falei errado. Mas já estive nos palcos. Então, eu e o Lucas, nós somos atores de teatro. Eu acho que tem muitas situações onde a gente não fica muito diferente do vampiro de energia, se vocês pensarem que o trabalho tem tudo a ver com você estar na frente de um público e você tá ali se alimentando da energia do público, gente. Porque o que faz a gente querer procurar uma profissão como essa? Além de outras coisas, mas eu acho que tá envolvido isso também, porque você dificilmente vai ser um ator, uma atriz de teatro se você não tiver a necessidade de receber a resposta das pessoas, principalmente ali, a interação e a energia das pessoas. Até porque tu fica bem triste, né? Quando, tipo, a energia da plateia não tá aquilo ali que tu sempre esperou, né? Tu fica, mas a energia da plateia não tava tão boa hoje. Tipo, vamos fazer alguma coisa pra dar aquela levantada na energia da plateia, etc, né? E eu vou indo um pouco além. Se você pensar em celebridades, que aí são pessoas que, né, são adoradas por milhões e milhões de pessoas, gente, imagina a carga energética disso. E não precisa nem ser atores, né? Imagina políticos, por exemplo. Pois é. Bons ou maus, entendeu? Tipo, não importa. Tipo, pois é. Pessoas públicas, né? No sentido geral, assim. Eu acho que isso tá tão permeado na nossa vida cotidiana que a gente acaba até mantendo alguns dizeres populares sem perceber que isso tá muito interligado. Por exemplo, o famoso fale bem, fale mal, mas fale de mim, entendeu? É uma necessidade de você ser lembrado, é uma necessidade, não importa se você tá fazendo bem ou se você tá fazendo mal. Então tem muita gente que só consegue se aparecer jogando titica no ventilador, entendeu? Falando coisas polêmicas, tipo mamilos são polêmicos, entendeu? E por aí vai. E sabe o que eu lembrei agora? Que dá pra fazer um link muito bom com isso que tu falou, fale bem, fale mal, mas fale de mim, e ligar o nosso nome à energia, né? Eu lembrei do Beetlejuice, né? Beetlejuice! Fale meu nome 3 vezes que eu aparecerei. A loira do banheiro também é assim, não vem não? Então. Então, mas aí, né, isso que você tá falando aí, Lucas, do falem mal, falem bem, mas falem de mim. Gente, internet, rede social, é isso hoje em dia. É isso. E aí, quem te garante que a pessoa que tá lá falando um monte de porcaria não está fazendo de propósito para levantar a energia da galera
e aí suga tudo. Para pra pensar nisso, gente. Olha só. Aí, a pessoa vai lá, eu tô com raiva disso aqui, eu vou mostrar isso aqui pra todo mundo, que isso aqui é indignante, que isso aqui tem que ser visto, porque eu tô com raiva que essa pessoa falou essa besteira aqui. O que você tá fazendo? Você tá dando mais poder pra ela, porque mais gente tá falando mal dela, só que você tá dando mais visibilidade, mais gente passando raiva, mais raiva se formando e alimentando a pessoa que tá ali vampirizando o negócio. Então pensa bem, antes de mandar aquele negócio pra uma pessoa, pensa bem como você faz isso, porque em vez de você tá agindo contra, você tá agindo a favor do negócio que você quer destruir. Às vezes até, por exemplo, os haters, né? Tipo, ou por exemplo, eu detesto youtuber, eu não acredito que ele falou isso, vou assistir esse videozinho dele, tudo mais viu pra ele. E não só isso, e tipo, não é à toa que, por exemplo, assim, esse também de novo o negócio do nome, né? Não é à toa que um dos exercícios que eu acho que é muito bom quando tu sente, de repente, sem muita energia, assim, agora que eu lembrei disso, tipo, fala exatamente que nem o Beetlejuice. Fala teu nome 3 vezes, porque, tipo, eu acho que é meio que um jeito de ancorar a tua própria energia, né? Tipo, eu tô me sentindo meio sem chão, meio aéreo, meio, tipo, parece que, de repente, minha energia sumiu do nada, assim. Então, fala teu nome 3 vezes, sabe? Daí tu vai conseguir voltar ali. A mesma coisa do ar também, né? Respira fundo 3 vezes pra tu se sentir um pouco mais. Gente, fiquei imaginando, se Dom Pedro I fosse vampirizado, ele ia ter problemas, hein? Mas ele já tinha vampirizado um monte de coxinha de galinha, então... não, era o primeiro. Mas, enfim... o Dom João VI. Mas a gente tá saindo... A gente tá abrindo um pouco o foco, né, da energia e tudo mais, e falando de... bom a gente voltar. Vamos voltar. Mas porque a gente já está começando a falar de construção de egrégora, né, de fortalecimento de um nome, de fortalecimento de uma ideia, que eu tenho até o costume de dizer, que eu já ouvi algumas pessoas falando, não me lembro agora para dar o crédito, peço perdão aqui, não me processem. A questão é, nenhuma religião antes do judaísmo, antes do cristianismo, tinha a figura do capeta, de um ser puramente mal. A maioria das religiões pagãs tem os seus deuses que podem ser razoavelmente bons, razoavelmente maus, mas nenhum que é aquele portador do caos mesmo, não, mal encarnado na Terra. Isso não existia. Se o capeta não existia antes, depois de 2000 anos fazendo propaganda para ele, hoje ele existe. Com certeza. Com certeza. Porque tem muita igreja que se calca muito mais nele do que na palavra de Deus, na palavra de Jeová, de Jesus, enfim. Então faz mais propaganda para esse ser do que para aquilo que eles falam que eles estão fazendo propaganda. Perdão, quem é malvado agora, né? As bruxas ou... Então... Mas aí, como é que a gente faz pra saber? Como é que a gente faz pra saber? Quem tá ouvindo a gente também. Como é que faz pra saber que tá sendo vampirizado? Acho que tem alguns sintomas, né, que a gente começa a sentir, principalmente quando você tá já num contato com uma pessoa, assim, presencial, né? Aquela coisa a pessoa começa a falar e de repente você vai sentir um sono. Você tava bem. Do nada você começa a sentir um sono, começa a bocejar. Isso daí já é um sinal de que pra ficar de olho. Não sei se tem outros, assim, eu acho que comigo acontece muito assim. Ou às vezes eu acho que a maioria muito de estar na presença daquela pessoa. Não, pode falar. Às vezes tu se incomoda um pouco na presença daquela pessoa, tu quer, tipo, meio que acabar logo a interação com ela pra tu conseguir fazer o resto das suas coisas, sabe? Tipo, sei lá, eu acho que isso é muito... Eu costumo dizer a antipatia instantância. Você não conhece a pessoa direito, mas mas é o famoso o santo não bate. É isso que eu pensei. Você percebe que aquela pessoa não vai te fazer bem. Ela nunca te fez nada, não é preconceito. Algumas pessoas têm certos preconceitos, enfim, todo mundo tem preconceito. Mas o que eu estou querendo dizer é assim: quando você conhece a pessoa e do nada você até mesmo se pergunta, mas por que eu estou pensando assim? E você não gosta da pessoa, simplesmente não gosta da pessoa, entendeu? Parece que ela vai te fazer mal em algum momento e eu acho que isso pode ser um grande sintoma, entendeu? Mas muitas vezes acontece com pessoas que você, na verdade, já fazem parte do seu convívio. Muitas vezes, por exemplo, quando você está estudando, você lida com muita gente, tem gente lá que você
até tem, assim, uma certa afinidade, mas essa pessoa acaba te drenando energia de uma forma que você assim, né, você não fica pensando muito nisso, né, de que a pessoa tá fazendo isso com você. Muitas vezes essa pessoa faz de um jeito também que você não percebe. É aquele negócio que você tava falando, você tá mencionando no comecinho do podcast, sobre relações tóxicas. Isso me remeteu muito a amizades tóxicas, porque a maioria das amizades tóxicas agem exatamente dessa forma, tipo, de chegar, de ser legal com você, de te adular, de ser fofo, né? Ai, fulano, não sei o quê, sabe? Assim, ai, eu te admiro tanto, não sei o quê. Essas coisinhas, assim, pra já começar a aquele negócio também que você falou, Asgard, de a pessoa tá sempre carente, a pessoa tá sempre precisando de alguma coisa. Uhum. E muitas vezes isso acontece de uma forma que você não percebe. Você pode até, que nem a gente, nós aqui estamos conversando sobre isso. A gente tem uma certa noção do que é isso, de que isso acontece, de que muitas vezes nós mesmos podemos ser assim. Mas quando isso acontece com a gente, tipo, de alguém fazendo isso com a gente, tentando nos manipular dessa forma, a gente não percebe. Porque é aquele negócio, a pessoa já entrou na sua vida de um jeito que ela faz daquele jeito, assim, que você não vai perceber. Tipo, você tem que estar muito, muito ligado ou, sei lá, ter uma divindade, assim, um protetor, assim, muito parceirão, falando, olha, filha, toma cuidado com isso aí, viu? Porque acontece, eu já passei por isso, tipo, algumas vezes também. Então, e eu não percebia, tipo, eu só percebi depois que a amizade acabou. Não, e assim, e se quando a amizade é complicado, imagina então quando a gente da família, porque às vezes pode acontecer, né? Sim, muito. Acontece muito. Acontece. Eu acho que eu posso, assim, facilmente contar umas 2 ou 3 pessoas na minha família que é fácil dizer que essa pessoa é vampiro de energia. Consigo fácil dizer, gente, sim. 2 ou 3 pessoas na minha família. E uma delas é por via de reclamação. A pessoa reclama o tempo todo. A vida dela tá sempre uma porcaria. E é assim que a pessoa consegue. Todo mundo, né, fica se colocando num lugar de pena com todas as pessoas, na família faz isso também, pra ter ganho secundário aí de energia. Mas eu tenho pessoas na minha vida que eu já enxerguei mudarem, sabe? Tipo, ser assim, desse jeito, vítima, mudar assim, tipo, não foi muito rápido nem nada, mas teve uma mudança gradual e, tipo, hoje tá, ó, 10, entendeu? Tudo tá melhorando, dá pra... Não é nem alguém que mora, não é nem que convive todo dia comigo, nem nada. Uhum. Mas, né, essa pessoa tá no Brasil e tudo, eu consigo sentir daqui que as coisas melhoraram, assim, que foi, tipo, um processo bem complicado de várias coisas que aconteceram que, tipo... Sim, mas a pessoa teve esse despertar, entendeu? Ela teve essa consciência, tipo, assim, mano, o que eu tô fazendo? Sabe, assim, quando você... Teve uma época que eu não foi bem esse o caso, assim, mas teve uma época que eu parei, assim, eu falei assim, mano, como eu tô insuportável, como as pessoas conseguem ficar do meu lado. Eu já tive isso também. Eu já tive isso. Eu falei assim, mano, eu não quero ser assim. Eu era uma pessoa que só reclamava de tudo. Tudo. E aí eu mudei, entendeu? Não, mas eu era... Assim, eu tive uma fase, assim, um período, ainda bem que foi só um período, que, nossa, eu tava, tipo, muito chata. Se eu fosse uma outra pessoa e me encontrasse na rua, eu acho que se eu trocasse 5 minutos de conversa comigo, eu dava um soco na minha cara, tipo, de tão insuportável que eu tava. Eu falei assim, gente, eu não quero ser assim. E depois eu fiquei... Então, mas aí é que tá, porque depois eu percebi que isso aconteceu comigo, porque eu acabei absorvendo a energia dos outros, que é a energia que elas queriam que eu absorvesse, entendeu? Então, assim, as pessoas... É que esse negócio da reclamação. Ficava, tipo, um monte de gente reclamando. Eu fui pegando aquilo pra mim. Mas por quê? Porque eram minhas amigas. Depois, quando tu vai ver que, tipo, quando tu muda, assim, depois tu olha pra trás. Quando tu olha pra trás, tu pensa, era assim, tipo, tinha uma época que eu falava, cara, eu não consigo suportar minha própria companhia. Imagina as pessoas Exatamente. Tipo, só que daí quando eu olho pra trás e penso assim, hoje, o meu círculo social sendo aqui, tipo, ou no Brasil, ou coisa assim, mudou completamente, da água pro vinho, não é mais as mesmas pessoas com quem eu tenho contato hoje, então mudou completamente. Antigamente era uma atmosfera assim. Sim. Mas eu acho que isso tudo
entra também na mecânica de tipo assim, por exemplo, geralmente num relacionamento vampírico, você sempre acaba sempre sendo uma coisa de duas vias, entendeu? É impossível você só sugar, entendeu? Até porque se você só suga, você tem que ter uma válvula de escape depois, porque não tem como, você vai inflar, você vai explodir, entendeu? Então eu sempre uso a imagem, por exemplo, do nosso famoso pernilongo aqui no Brasil, entendeu? Da Aedes aegypti, que ele se alimenta do nosso sangue, mas ele tem que lançar um líquido na saliva dele para o sangue não coagular, e aí ali tá o vírusinho que acaba fudendo com a vida da gente. Então, tipo assim, ele suga a gente, mas ao mesmo tempo ele dá alguma coisa pra gente, que não pode não ser lá legal, entendeu? Então essa pessoa que reclama o tempo todo, ela quer tirar isso dela, entendeu? E ela puxa nosso estado de calma, de paciência, né? Porque geralmente a gente tem paciência para ouvir a pessoa reclamando e tal. Então ela puxa a nossa paciência, deixa a gente com a reclamação dela, aí a gente começa a ficar reclamando por aí, entendeu? Só que ela não consegue manter essa calma. Ela tem alguma válvula, algum trauma, alguma amargura dentro dela que transforma esse estado de placidez, né, nossa, eu lembrei do Nacional agora, né, sentada eterna, enfim, margens plácidas, enfim, esse estado de calmaria, ela transforma isso em reclamação de novo, e ela tem que mandar isso para fora de alguma forma, entende? Então é sempre uma faca de dois legumes, né, uma via dupla, assim. Sim. E isso o que você está falando de ficar um pouco, no livro lá que eu estava citando, da Bellinger, ela fala disso também, que toda vez que o vampiro energético faz uma coisa intencional, ele tem noção de que ele tá pegando a energia da pessoa, mas ele acaba deixando um pouco da energia dele também no processo, e que quando isso é feito de maneira intencional, é a própria pessoa entender que ela fala que nasce com isso, né? Mas que você nasce com uma necessidade a mais de se alimentar dessa energia vital, que é uma energia que você não consegue tirar, digamos, de alimentos, de outras práticas, mas é a energia vital de pessoas ou de outros seres. Então a pessoa tem essa necessidade de se alimentar dessa energia porque ela tem uma falta. E aí acontece isso que você falou, Lucas. A pessoa vai se suprindo daquilo, só que aquilo é finito. Então ele não resolve o problema da pessoa. Aí aquilo vai nutrir ela por um tempo, daqui a pouco ela tá com aquela falta de novo. É como se ela precisasse tomar uma vitamina, sabe? Uma vitamina energética o tempo todo. E a vitamina dela é a energia vital das pessoas. E aí, dependendo do tipo de perfil que a pessoa tem ou que ela tá vivendo no momento, vai ser na vibração daquilo. Se ela é uma pessoa que reclama o tempo todo, vai ser o que ela consegue na energia da reclamação. Falando em vitamina, vamos aproveitar para falar do nosso patrocínio da semana, que são as vitaminas nada. Mentira. Porque hoje em dia tudo é falta de vitamina, né? É falta de vitamina D, é falta de vitamina D, enfim, é falta de vitamina alguma coisa, assim. Adorei, isso explica muita coisa. E essa foi a primeira parte do nosso episódio sobre vampirismo energético. Voltem para a segunda parte, que a gente ainda conversou mais bastante tempo com o Lucas Godoy sobre vários outros aspectos do vampirismo energético, e a gente ainda deu mais várias dicas, ele deu várias dicas também, e a gente deu uma receitinha de como fazer as suas próprias formas de defesa contra vampirismo energético. Espero que vocês tenham gostado e voltem para ouvir a parte 2. Eu sou a Bruxa Asgard. Eu sou a Bruxa Lua. Eu sou a Bruxa Ágata. E esse foi o nosso podcast. Muito obrigada por ter nos ouvido. Siga a gente no Instagram, no Bruxas em Dublin, e deixe o seu comentário. O que você achou desse podcast? Lá você também encontra materiais extras que complementam os nossos programas. Você também pode deixar sugestões de tópicos para os próximos podcasts. Até a próxima! Vem pra magia!